vamos tocando. Tutorial, né? Implementando o PBL em sala de aula. Agora sim, vamos falar de implementação. Como é que é o processo todo? Vamos visualizar aqui. Primeiro, a aula famosa N-1. Então, ela pode ser uma aula, pode ser a metade para o final de uma aula. E aí você chega, forma o grupo, define claramente a quantidade de alunos, definição dos papéis, nós já acabamos de falar. Fazer o rodízio periódico é interessante a manter o grupo. A minha experiência, eu trabalhei com grupos durante um semestre, e aí eles revezavam entre os papéis por cada PBL. Muito importante, anota aí uma dica de ouro. Estimulem que o grupo desenvolva uma regra. Às vezes as regras, como qualquer grupo tem regras. Então, definir prazos, quem faz o que pode, o que não pode na relação do grupo, quais são as expectativas em termos de resultado, desempenho dos participantes. Então, pode ser uma dica interessante para que os próprios alunos criem suas regras de funcionamento do grupo social. A próxima etapa cabe a nós. Pode ser um impresso, pode ser um data show, apresentar o problema. Apresentar o problema. Daqui a pouco eu vou apresentar um exemplo para vocês. Vamos fazer uma simulação aqui. Apresentamos o problema, o professor lê, pede para o aluno ler, leitura silenciosa, enfim. E aí, vamos perguntar se alguém ficou com alguma dúvida em alguma palavra, algum termo daquele problema. E aí as pessoas podem se manifestar, mas, professor, o que significa a palavra X? Se for uma dúvida de português, ok, você pode chegar a explicar o contexto, né? E se for alguma questão teórica, professor? E se for uma questão chave dentro do problema que suscita um conhecimento teórico? Você não explica. Porque isso vai fazer parte o quê? Da pesquisa dele. E a tendência deles é o quê? Pedir para que você explique e faça o trabalho por eles. Então, pegou um tema, por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo. Possivelmente alguns colegas não vão saber um termo que vou mostrar aqui. E esse termo é para quê? Para ser pesquisado. Então, olha, anota aí. Não sabe o que significa? Anota aí para pesquisar, para saber. Ah, legal. Então, é mais um ponto que eles vão ter que pesquisar. Identificar os problemas, ou o problema, suas causas, seus efeitos, visualizou, desenvolveu essa análise, identifica os termos desconhecidos, debate inicial do grupo. Cuidado, vai ter gente aqui que vai querer entregar o trabalho agora. Tipo assim, professor, acabei. Está aqui. Filho, peraí. Você nem começou ainda. A gente nem aqueceu. Aqui a ideia, tipo assim, é algo muito mais complexo. A solução, muitas vezes, vai exigir deles um trabalho de pesquisa, né, justificativa. Então, no início, a vida, professor, acabamos. Como assim, cara pálida? Não acabou, nem começou. Levantamento de hipóteses, causas do problema, primeiras respostas provisórias. E aí, ó, o secretário está anotando teorias, o que eu preciso aprender. É nesse momento aqui que começam a se registrar os primeiros pontos. Identificação do texto, né, problema, possíveis soluções, causas, e o que a gente precisa aprender. Aqui começa. Por quê? Porque quando termina a aula, né, aí os pontos de aprendizagem, os temas a estudar, e aí quando termina esse encontro, os alunos fazem um planejamento, como é que eles vão se encontrar, vão se encontrar depois da aula, vai ser o grupo WhatsApp, como vai ser a organização, o líder vai organizando isso, né, junto com a sua equipe. Beleza. Os alunos agora têm um problema, discutir inicialmente, desenvolver os caminhos iniciais para resolver esse problema e buscar informações. Terminou a aula, PT, saudações, cada um, né, foi para sua casa e tal. O que o aluno vai fazer? Fora de sala de aula, cada aluno vai fazer sua pesquisa independente. Eles vão começar a pesquisar, mas pesquisa onde, Vitor? Livros, artigos, bases de dados. Estimulem, estimulem. E eu vou dar uma dica lá no final, o que eu fiz para fazer com que eles pesquisassem artigos científicos. Então, pesquisa independente,
E depois, no trabalho em grupo, cada um vai trazer o quê? As suas pesquisas, as suas, né, descobertas, que serão compartilhadas, e aí você tem um momento também de aprendizado. Então, momento inicial, identificação dos problemas, o que eu preciso saber, o que eu preciso pesquisar, aprendi, pesquisei, aprendi, estudo independente, depois, debate no pequeno grupo, semelhante ao caso, né? Compartilhando informações, preparação agora para quê? Para a aula, né? O tutorial. No tutorial, aí sim é aberta a plenária, os grupos apresentam soluções, semelhante a um caso, aí a dica, anotar as soluções, muitas vezes no quadro, para que os alunos possam visualizar causas, efeitos, perspectivas, impactos, e aí faz aquele quadro bem feito, registrando as informações, porque aí você tem a questão, a pessoa ouve, o estudante vê, ele ouve, ou seja, tem uma experiência sensorial mais ampla. E aí vem outra dica. E aí o professor, é a dica minha, aí sim, depois que está fechando o debate, você inclui uma nova perspectiva de conhecimento, dá uma aprofundada numa discussão, traz um tema vinculado a isso, ou seja, aí sim você coloca o seu tempero, você coloca, né, o teu olhar, faz um belo complemento, como se fosse uma aula dialogada, complementando aquilo que eles pesquisaram. Então está aqui o nosso processo em linhas gerais. Ótimo. Então já visualizamos. Daqui a pouco a gente vai fazer algo simulado dentro dessa perspectiva. Gente, até aqui está tudo bem? Está tudo tranquilo? Podemos seguir? Fala, Ricardo. Fala que eu te escuto. Então, são 2 encontros seguidos. Boa, 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 boa. Eu costumo dar um espaço mínimo, Ricardo, de uma semana. Por exemplo, faço na segunda, e aí só vou discutir com eles na outra segunda. E aí você tem um tempo maior. Então, por exemplo, se eu tenho aula segunda e quarta, segunda eu passo o problema, quarta segue a atividade normal da aula, etc., de outros assuntos, e aí na quarta na outra segunda, a gente faz o PBL. Mas pode ser também, depende muito da questão do timing, né, que você tem de distância entre uma aula e outra. Só para aproveitar, Vitor, não existe assim um prazo mágico, vamos dizer assim, que seja adequado ou não. Até porque, Ricardo, às vezes você tem umas questões que precisam, né, de um tempo maior para os alunos debaterem, e outro é um assunto, às vezes, já que eles já conhecem um pouco melhor, ou até já trataram disso numa aula anterior e tudo. Então, como o Vitor falou, a gente não tem como garantir uma quantidade de X de dias, né, entre um e outro, mas às vezes a gente sabe, nós professores, a gente acaba ficando meio engessado quando a gente tem, como o Vitor falou, você tem aula segunda e terça. De segunda para terça, eles não vão fazer nada. É muito, muito, muito difícil. Mas de uma segunda para outra segunda, até de uma terça para outra segunda, aí a gente consegue cadenciar um pouco melhor. Então, assim, não existe um número mágico, entre aspas, né, de dias, mas a gente também tem que entender essas limitações que podem acontecer. Boa, muito bom. Só porque eu lembrei da experiência, né, que a gente já tem. Legal, boa, Daniel, obrigado. Vamos lá, seguindo. Então, a estrutura proposta da aula, aula -1, apresentação do problema, trabalho inicial dentro do grupo, discussões iniciais, dúvidas sobre alguns termos, palavras, planejamento inicial. Outro ponto legal, que você pode cobrar deles, ao final dessa aula N-1, um relatório parcial. Isso é bem bacana. Porque aquele negócio, discutem aí, gente, acabou a aula, obrigado, e você não garantiu, e você não sabe se eles se organizaram, vocês não sabem que pontos eles vão pesquisar, se identificaram o problema corretamente. Então, vale a pena fazer um relatório parcial, e eu vou mostrar daqui a pouquinho como fazer isso. A aula tutorial é a aula N. A ideia é que vocês comecem com quebra-gelo, introduzir o problema, contextualizar, e aí sim, retomar o problema, os alunos apresentam as soluções que eles identificaram,
né, justificam. Nós vamos fazer, aí a gente faz o fechamento, né, a conclusão, inclui mais, de repente, mais um ponto para aumentar a compreensão, aprofundar. E aí vale também a pena, gente, de acordo com o método, fazer uma avaliação, autoavaliação. E essa avaliação, gente, inclusive, pode ser até através do próprio processo de observação do professor durante o processo. Então, o feedback imediato. Então, também é uma forma de avaliação, né? Muitas vezes do empenho do grupo, das ideias apresentadas, né? Ou do aluno, muitas vezes, que não fez, ou que não se comprometeu, que não participou, também dá aquele feedback. Então, é uma forma de, durante o próprio processo, né, ao final, você avaliar e dar o feedback, porque isso também é importante do método, né? A ideia é que você possa oferecer feedback, né, constante, contínuo, né, durante. E o problema, gente? Como é que a gente cria um problema? O problema, gente, não é um simples exercício, o problema não é pegar um texto da revista, tá? Ele precisa ser concebido dentro de algumas regrinhas. Vamos lá, então, quais são essas premissas do problema? Não deve ser muito estruturado, tá? Informações insuficientes, como na vida real, como nos casos, não temos tudo o que precisamos. Então, a ideia é de que os problemas possuem informações insuficientes, perguntas não respondidas. Uma sugestão minha, para quem vai começar a implementar, utilize problemas mais estruturados, e à medida que você vai aperfeiçoando, os alunos vão desenvolver essa curva de aprendizagem, comece a dificultar mais, em termos de quê? De ausência de informações. A ideia é garantir que vocês apliquem bem o modelo, que eles entendam o modelo. E aí, com o tempo, esses problemas podem ser, digamos assim, menos estruturados. Então, essa é uma dica também que eu dou. Eu fiz muito isso. Eu também mais estruturação, porque eu queria garantir que eles poderiam aplicar os conhecimentos, gerar as soluções, né, e pegar gosto pela atividade. E, no final, a gente começou a criar mais dificuldades.